Bom, ao longo desse tema, então, nós trabalhamos bastante com conceitos de atenção, de consciência, de regulação emocional, aprendizagem, memória, motivação, recompensa e evitação como esses processos que são essenciais, fundamentais para a gente entender a psicologia, né? Para a gente entender o comportamento humano, entender as bases essenciais de todas as culturas, né? De como que o ser humano se relaciona com a realidade, com o mundo. E agora, nosso objetivo vai ser diferente. A gente vai pensar na integração de tudo isso num raciocínio clínico aplicado, mostrando como que esses processos eles operam juntos, em rede, dentro da psicoterapia. Então, é entender esses conceitos não de maneira isolada, mas sim como engrenagem, como redes interdependentes que se estão influenciando continuamente de maneira síncrona, né? De maneira interdependente. Então, vamos agora mergulhar nesse entendimento integrativo desses processos psicológicos. Então, agora vamos fazer uma visualização, uma imaginação de uma paciente de 35 anos que procura terapia, psicoterapia, queixas de ansiedade constante, queixas de exaustão emocional, queixas de dificuldade para tomar decisões importantes na vida. E essa paciente, ela relata que pensa demais, antecipa os problemas, evita conversas difíceis e sente muita culpa por não agir, por não sair da zona de conforto dela. E ao mesmo tempo, ela também sente-se muito travada, como se algo impedisse de avançar, como se algo não estivesse em ordem, né, em harmonia. Então, se a gente observar esse caso pelo processo da atenção, percebemos que a mente dessa paciente, de estamos colocando aqui no nosso estudo, está rigidamente capturada por preocupações futuras. E como também a atenção dela está constantemente sendo puxada para cenários de risco, de erro, de rejeição. Isso estreita o campo da consciência. Isso reduz a flexibilidade psicológica, mantendo esse sistema que a gente está trabalhando aqui focado quase exclusivamente na ameaça, no problema, né? Aquilo que dá medo, né? Naquilo que está na base da ansiedade, da insegurança. E esse padrão atencional alimenta diretamente a regulação emocional. Por quê, André? Porque a atenção está constantemente sendo voltada para o perigo. O sistema emocional permanece sempre ativado. Ele sempre nunca está numa zona de conseguir desativar, né? Conseguir diminuir a intensidade dessas emoções. E as emoções, como por exemplo medo, tensão, insegurança, surgem com muita facilidade e espontaneidade e permanecem por muito mais tempo. Então é quase que como se fosse uma continuidade dessa frequência emocional ligada ao medo. E esse sistema acaba não conseguindo encontrar esses espaços suficientes para conseguir causar essa desaceleração e essa integração da experiência. Muito do que a gente está falando dessa capacidade de digestão dos processos emocionais. Quando analisamos tudo isso pela lente da aprendizagem, nós conseguimos compreender como esses padrões se consolidam. Ao longo da nossa vida, por exemplo, nós conseguimos aprender com os nossos erros e conseguimos entender o que precisamos fazer para conseguir lidar com essas dificuldades emocionais. E, e assim a ideia é de que mesmo que nós tenhamos, né, experiências que sejam traumáticas, nós precisamos conseguir ter a capacidade de aprendizagem, conseguir extrair aqui seriam os conhecimentos para diminuir essa intensificação emocional. Então, portanto, nesse sentido, gente que tem esse problema de incapacidade de regulação, a aprendizagem ela precisa ser ativada para conseguir entender por que isso está acontecendo e quais são os mecanismos que ela pode adquirir para conseguir alterar esse comportamento. Então, com base nesse estudo de caso que a gente está falando, cada vez mais que essa paciente ela evita, por exemplo, uma situação difícil devido a esse histórico, a esse passado, ocorre em certa medida um alívio imediato dessa ansiedade. Ela acaba
não tendo que lidar com essa ansiedade, vivenciar ela. E esse alívio ele acaba reforçando como um reforço negativo. Ele acaba reforçando, fortalecendo o comportamento de evitação, porque por meio da evitação a pessoa não tem aquele desconforto da ansiedade. E assim o sistema aprende que evitar reduza o dor, e evitar é o melhor caminho. E a longo prazo isso vai criando condicionamentos de atrofiar possíveis habilidades e cria condições de vida que aumenta a frustração e a limitação do comportamento para a flexibilidade psicológica e a flexibilidade cognitiva de lidar com aqueles desafios e aquelas dificuldades. E assim que então a gente entra também no processo da motivação, da recompensa e da evitação. E aqui, do ponto de vista do sistema nervoso, essa paciente que a gente está trabalhando aqui, ela não está desmotivada. Ela está fortemente motivada a evitar o sofrimento. Toda a energia mental vai nessa direção. E a prioridade do sistema é justamente a proteção, não a expansão. O sistema dopaminérgico está em direção a criar condições de evitação e não de aumentar essa flexibilidade. Então, o sistema está ativado, né? E por isso que qualquer movimento em direção à mudança é automaticamente avaliada como arriscada. Por isso que vem essa nossa preocupação nesse sentido. A psicoterapia, então, nesse contexto, ela não atua apenas no conteúdo do pensamento, mas também essa flexibilização do circuito que a gente está trabalhando aqui. Muitas vezes, o primeiro passo da psicoterapia é ajudar o sistema a experimentar esses estados ligeiramente mais regulados, né? Por meio de práticas, por meio da conversa. E a relação terapêutica nesse sentido, ela tem que ter essas bases de segurança que reduz essa ativação da ameaça da luta e fuga e amplia a disponibilidade para a reflexão, a disponibilidade para empatia, para conseguir lidar com coragem com esses processos que anteriormente eram motivados pela evitação. Então, aqui a ideia é que com a maior regulação, o paciente começa a perceber onde está a atenção, como as suas emoções surgem, quais são os padrões de evitação que estão sendo ativados. Isso cria uma ampliação da consciência já constituída e uma nova experiência da aprendizagem. Então, por exemplo, pequenas exposições graduais a essas situações evitadas começam a introduzir novos modelos de aprendizagem de informação para o nosso sistema. E assim, essa paciente, por exemplo, ela consegue aumentar a capacidade de lidar com as dificuldades porque também tem maior flexibilidade em relação a essas exposições graduais. Ao repetir as experiências em que o desconforto é tolerável, novas associações vão sendo também construídas. A motivação começa a se organizar, não mais orientada apenas para evitar a dor, mas também para aproximar-se dos objetivos significativos. Isso é a plasticidade, essa flexibilidade aplicada aos processos psicológicos. Justamente essa capacidade de conseguir tolerar e, ao mesmo tempo, se aproximar de novos modelos de reorganização cognitiva neurofisiológico. De síntese desse tema que eu quero que vocês absorvam, né? É justamente que a atenção, a emoção, a aprendizagem e a motivação não são compartimentos separados, né? Áreas, regiões do cérebro. Na verdade, elas operam em uma rede dinâmica que organiza a experiência humana e a consciência humana. Pensar clinicamente nesses termos permite formular casos cada vez mais precisos, mais específicos, e intervenções cada vez mais eficazes, mais estratégicas, mais diretas, né, em relação ao que importa naquele momento. Aqui a ideia é que quando o terapeuta compreende essa integração e abandona explicações muito subjetivas, moralizantes, como resistência ou falta de força de vontade, ele consegue aumentar a capacidade de entender o paciente e o paciente se sentir entendido e também melhora na relação terapêutica. Em vez disso também, a gente consegue enxergar esses padrões repetitivos que vão acontecendo dentro desse sistema que está sempre tentando se proteger
buscando prazer, buscando conforto e se evitando daquilo que é desagradável e desconfortável. Portanto, eu quero que vocês saiam aqui desse tema, entendendo que a psicoterapia ela torna-se um espaço profundo de reorganização progressiva desses processos psicológicos e neurofisiológicos. Isso tudo aumenta essa capacidade de flexibilidade, integração, mudança duradoura. Então, esse espaço que a gente está falando de reorganização progressiva é difícil encontrar em outros lugares, a não ser nesses lugares extremamente intensos de atenção, de cuidado, de empatia. E realmente a gente consegue criar novas associações para a nossa vida.